Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós chegamos ao último vídeo relativo à primeira carta de Pedro. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Lembrando novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você receberá a notificação e não perderá nenhum vídeo do nosso canal. Você também pode, sem problema nenhum, despreocupadamente, você pode compartilhar o link dos nossos vídeos. E assim você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Amém? Então vamos para o nosso último vídeo da primeira carta de Pedro. Nós estamos nas exortações e despedidas, portanto, nos últimos versículos da primeira carta, capítulo 5. Ele fala agora, já falou sobre os presbíteros, sobre os jovens, enfim, agora ele está falando aquelas mensagens, aquelas exortações para que os crentes estejam diante de Deus. E de novo ele lembra que a humildade é o melhor comportamento. Se nós temos que nos comportar de forma humilde em relação aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, ao restante da igreja, quem dirá diante de Deus? Esta humildade é que vai ser a diferença de tratamento do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E aqui nós vemos que Pedro fala sobre uma poderosa mão. O que é esta poderosa mão? Mão tem a figura, tem a representação, a imagem de poder, de fazer as coisas, de realizar as coisas. E ele está dizendo que Deus tem poder. É a poderosa mão de Deus que fez e que fará. Assim como Deus teve poder de salvar, assim como Deus teve poder de libertar o povo naquela época, assim também foi no passado, assim também é no presente, assim também será no futuro até a vinda do Filho de Deus. Quando o tempo se acabar, aí não haverá mais possibilidade, aí será julgamento. É a sua prontidão para intervir nas nossas vidas, o seu poder para nos tirar de situações complicadas, de perseguições, de problemas. Ele vai reverter a situação, amado. Sempre, 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 Deus reverte a situação daquele que é humilde, daquele que é obediente, daquele que é o seu servo. Quando ele vai fazer isso? No Kairos. O que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Então Deus tem um tempo para tudo e o tempo de Deus não necessariamente é igual ao nosso tempo. O nosso tempo se chama Cronos. O tempo de Deus se chama Kairos. É o tempo perfeito, é o tempo adequado, é o tempo da vontade de Deus. E é neste tempo que ele vai exaltar os humildes. Portanto, estar em humildade quer dizer que, no tempo de Deus, nós seremos exaltados, nós receberemos a reversão daquela situação ruim. Uma outra questão que se coloca, você imagina que naquele tempo Pedro já falava de ansiedade. Imagina no nosso tempo, imagina hoje.
claro que a ansiedade daquele tempo era a ansiedade da perseguição, era a ansiedade de todo o mal que estava acontecendo, o que viria a acontecer com os servos de Deus. Então, aqui nós vemos que a ansiedade não é uma coisa que não existe, não é uma invenção. Não, amado, ansiedade existe. Ansiedade está aqui. Mas qual é a nossa função? Qual é o nosso comportamento? Nós não podemos nos deixar abater pela ansiedade. Eu não posso me deixar mover pela ansiedade. Muito pelo contrário. A ansiedade, que existe, ela deve ser tratada. E como é que o cristão trata a ansiedade? Ele vai ser libertado pela fé. Ele deve lançar a sua ansiedade sobre Deus. E é claro que aqui, veja só, aqui nós temos uma outra questão também. Deus, ele permite que algumas profissões existam. Então, como existe o médico que cura o nosso físico, cura as nossas dores de barriga e as nossas dores de cabeça, também existem pessoas profissionais que estão voltados para a cura de algumas questões psicológicas. A ansiedade é também uma questão psicológica? Sim. Se existe um problema de saúde e que há necessidade de um psicólogo, o psicólogo foi treinado, capacitado e ele está preparado para tratar destes problemas. Mas, Eleni, eu não estou negando Deus com isso? Não. Você não nega a Deus se você toma um remédio para dor de cabeça. Porque foi Deus quem permitiu a invenção, o desenvolvimento de toda essa tecnologia para a nossa saúde. Da mesma forma, hoje nós temos psicólogos cristãos, psicólogos que tratam os problemas dos nossos irmãos, os nossos problemas, com uma ideia, com um tratamento que segue aquilo que Deus deixou para nós. Nós devemos ser libertados pela fé, sim, lançando sobre Deus as nossas ansiedades. Se você precisa de um irmão, se você precisa de um psicólogo para fazer isso, pode fazer. Você não está traindo Deus, você não está negando Deus. Pede a Deus para que prepare o melhor profissional para te ajudar. Ele, sendo um psicólogo cristão, ele estará trazendo a melhor prática, o melhor fazer de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Outra coisa, é dever das comunidades, é dever da igreja, dos irmãos, propiciar um ambiente adequado, um ambiente onde as pessoas possam se libertar da sua ansiedade. Porque se elas ansiosas forem para a igreja e lá na igreja elas receberem mais carga de ansiedade, ela não tem como se libertar disso. Então, cabe à igreja, como missão de servir, ajudar aqueles que tenham esta ansiedade. Tá? Estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma situação de perseguição, estou passando por uma dificuldade, estou em ansiedade. Conversa com os irmãos, conversa com o pastor,
e depois você ora junto com eles para Deus e lança sobre Deus tudo que for de ansiedade, e Ele te dará uma estratégia para você se libertar desta ansiedade. Pedro fala que nós devemos ser vigilantes. Amados, o nosso tempo não é um tempo de perder tempo. Não é um tempo de deixar passar as coisas, de não tomar as providências que nós temos que tomar. Nós devemos ser vigilantes. Nós temos que agir como atalaias. O que é um atalaia? O que é um vigilante? Era aquele que ficava numa torre um pouco mais alta, observando o horizonte, observando as estradas, observando os montes, esperando de olhos abertos, acompanhando tudo que estava acontecendo em volta, na expectativa da chegada. Da chegada de quem? Da chegada do inimigo, ou, melhor ainda, da chegada do Senhor. Enquanto o Senhor não chega, nós temos que estar vigilantes para as armadilhas, para as emboscadas, para os ataques do inimigo. Quem é o nosso inimigo? O inimigo é o diabo, é o acusador das nossas almas, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o difamador, aquele que traz confusão. Ele é chamado de adversário, acusador. É como um acusador num tribunal que te leva diante do juiz e que te acusa diante do juiz. Ele está ao nosso derredor, como uma fera, rugindo, babando, querendo nos devorar. Amados, ele não perde tempo, ele não está para brincadeira. Nós é que às vezes brincamos, nós não podemos brincar, nós temos que estar atentos e observadores. O objetivo do diabo é quebrar a nossa relação de amor com Deus, a nossa comunhão com Deus. E então nós precisamos estar atentos para isso, para que nós não caiamos da fé, para que nós não nos desviemos de Deus, para que nós não nos percamos, para que não haja perdição, para que não haja a nossa morte espiritual, para que nós não neguemos a nossa fé por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Quando nós negarmos a fé, nós estamos sendo tragados para o mundo sem Deus, para este mundo que nos persegue. E porque você negou a Deus, ele não vai te tratar melhor. Não, muito pelo contrário, ele vai te tratar ainda pior. Então, meu querido, o melhor lugar para estar é aos pés da cruz, é ao lado do Senhor, é com o Senhor dentro de você. Fique atento, não durma, não cochile, porque o inimigo não faz isso. O inimigo, ele fica de tocaia, ele fica. E aí nós ficamos naquele sofrimento, naquela angústia, lutando contra a nossa natureza velha, o nosso velho homem, aquilo que é antigo, aquilo que é pecaminoso. E o novo homem, aquilo que nos traz para perto de Deus. Paulo já falava isso. Ai, quão triste criatura eu sou, porque dentro de mim e fora de mim são forças que agem. Então, o inimigo está ali pronto para te causar problema. E como é que você faz para não deixar que ele realize isso? Você tem que impedir. Você tem que resistir. Resista e ele fugirá de vós, diz a palavra. Você tem que impedir o acesso, não permitir que ele entre, opor-se àquelas sugestões do mal, aquelas ideias de mal. Ah, mas que mal tem você fazer isso de novo? Você está voltando para o mundo.
Não dê lugar ao diabo. Fique firme, irredutível. Fique esperto, fique de olhos abertos com os métodos, as técnicas, as estratégias do maligno. Você deve estar firme em Deus, firme na palavra, firme na oração, firme no jejum, firme na comunhão com Deus. E assim você resiste, e assim você se livra da armadilha do inimigo. O cristão não está sozinho. Você não está sozinho, meu amado. Ele tem a comunidade, você tem os irmãos, você tem o Espírito Santo de Deus que foi deixado para nós, para nos auxiliar. Você conta com Cristo à destra de Deus. Você conta com o próprio Deus, com o amor, a graça, o cuidado que Ele tem como pastor da tua alma. O Deus da graça, foi Ele que te buscou. Foi Ele que te chamou. E chamou para você compartilhar. Num primeiro momento, pode ser com sofrimento, como nós vimos Pedro explicando, pode. Mas sempre, absolutamente sempre, Ele vai te chamar para a glória dele. Se essa glória passa primeiro para o sofrimento, é por causa do compartilhamento. É porque você tem um compartilhar, é um co-herdeiro de Cristo. A glória que os crentes, os cristãos, eles já participam agora, ela foi adiantada para nós, porque nós participamos já, nós temos um gostinho desta glória que virá. Mas nós esperamos a plenitude da glória, a realidade dela, quando da revelação de Cristo na sua segunda vinda. Nós devemos nos aperfeiçoar. E, inclusive, pelo sofrimento nós nos aperfeiçoamos. Cada vez mais, cada vez mais. Aperfeiçoar é um processo. Ele começou lá na nossa dedicação, na nossa confissão. E esse aperfeiçoamento é que nos leva à maturidade, à experimentação, é que nos leva a um compartilhar mais próximo de Cristo. E, portanto, esta proximidade mais assemelhados a Ele. Nós somos exortados a sermos sóbrios, a sermos vigilantes. Não se percam, não vacilem, não dormitem. Estejam sóbrios e vigilantes, firmados num fundamento, na pedra fundamental que é Cristo. E sobre este Cristo é que nós construímos a nossa vida. E, portanto, fiquemos sóbrios e vigilantes e firmados nele, porque é ele que exerce todo o poder, todo o domínio. Amados, nós não precisamos ficar preocupados, porque se ele tem o domínio, se ele tem o poder, não interessa pelo que nós estejamos passando. O supremo poder é dele e, portanto, ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, porque até agora tudo que ele prometeu já foi sendo cumprido. Significa que aquelas promessas que ainda não se realizaram é porque não foi o Kairos de Deus ainda, não foi o tempo de Deus ainda. Este poder é um poder inabalável. Ele é para sempre. Não existe poder para quebrar o domínio de Deus. Aquilo que Deus determinou vai acontecer pelos séculos dos séculos. O que é séculos dos séculos? É de eternidade a eternidade, isto é, para sempre. Agora Paulo se despede. Paulo diz que esta carta foi escrita por Silvano. Quem é Silvano? Silvano é o Silas, lá de Atos.
né? Lá em Atos, nós temos o nome dele como Silas. Então eu tenho um nome latino e um nome grego. Silas e Silvano são as mesmas pessoas, só que escritas em línguas diferentes. Quem é esse Silas de Atos? Era aquele que foi companheiro de Paulo por algum tempo. Depois, ele, junto com Paulo, ele escreveu cartas aos Tessalonicenses. Tá? Este Silas, o grego Silas, certo? Ele está aqui e algumas pessoas dizem, bom, Silas, Silvano, será que foi Silvano que escreveu? Será que foi Pedro que escreveu? Nós temos 3 possibilidades. Primeira possibilidade, foi Pedro que escreveu a carta e ele enviou por Silvano. E, portanto, Silvano foi o encarregado de levar e de explicar o resto da carta para os destinatários de Pedro. Uma segunda possibilidade pode ser que Pedro tenha ditado a carta e Silvano a escreveu. Era possível? Sim, é possível. Uma terceira e última é que Silvano tenha escrito mesmo a carta. Pedro disse, olha Silvano, eu quero que você escreva isso. Ele deu as explicações, Silvano senta e escreve a carta. Então, pode ser 3 coisas. Pedro escreveu e mandou Silvano entregar. Silvano recebeu o ditado de Pedro, ou Silvano recebeu as orientações de Pedro. Pedro era, portanto, alguém que estava com Pedro. Silvano era alguém que estava com Pedro. Ele fala Babilônia. Ora, Babilônia é o quê? A gente já falou sobre a Babilônia. Existem algumas possibilidades. Pode ser Babilônia mesmo. Pode ser uma outra cidade do Egito que se chamava também Babilônia. Ou pode ser, o que é mais provável, o nome de Roma. Havia um nome simbólico para Roma, que era Babilônia, o centro do pecado, como Babilônia sempre foi. Ele fala a eleita, né, que manda a carta à eleita. A eleita é sempre a igreja. E ele fala também de meu filho Marcos. Quem é o filho Marcos? É um discípulo que trabalhava com Pedro. É o mesmo João Marcos que estava lá em Atos e que também trabalhou com Paulo. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa aprofundar os conhecimentos que nós discutimos todos aqui em relação à primeira carta de Pedro. Bons estudos. Fiquem com Deus.